Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar acessando essa aula. Mas eu gostaria aqui de começar então a explicação daquela primeira bateria de slides que eu postei lá para vocês no acadêmico que está no nosso canal do YouTube, tudo bem? Olha só, essa primeira parte, né, nossa dos slides diz respeito à logística, cadeia de suprimentos e estratégia competitiva. Se vocês olharem aí na bateria, logo no primeiro slide, tem o meu nome, né? Tem um e-mail que é o e-mail do IFES, mas que não é o e-mail que eu quero que vocês mandem as atividades. O e-mail das atividades é aquele prof.iuri@yahoo.com.br, ok? Vocês vão sempre mandar por lá as coisas. Bom, e como é que começa, o que a gente gostaria, né? Primeiro uma reflexão do que é logística. No semestre passado, vocês provavelmente tiveram aula, onde essa explicação básica do que é a logística, né? Para que ela serve, né? Então, tem uma breve explicação. Logística é, portanto, o processo de gestão estratégica de aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças, estoques finais, os seus fluxos de informação relacionados a isso, onde a gente então consegue, por meio da organização e seus canais de comercialização, ter rentabilidade, fazer com que isso seja maximizado através de pedidos visando um bom custo-benefício. Uma outra lógica também fala assim, que a logística é, em essência, uma orientação e uma estrutura de planejamento que visa criar um único plano para o fluxo de produtos e informações por meio de um negócio. Então, vamos lá. Então, a logística é muito importante que a gente preste atenção que ela tem vários fatores envolvidos, como vocês já entenderam. A logística em si, ela faz com que eu tenha essa estrutura para que eu consiga fazer com que as coisas cheguem no momento certo, para a pessoa certa, no momento correto. Dependendo do professor que vocês tiveram também no semestre passado, com certeza eles devem ter falado alguma coisa sobre a questão de just in time. Então, no tempo certo, no tempo juntos, para a logística, isso é muito importante. Bom, e aí, uma coisa um pouco maior do que isso dentro da logística, quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos tem tudo aquilo que tem antes também da logística em si, né, do processo logístico em si, para até o final. Então ele vem desde lá da extração da matéria-prima, no começo lá de tudo, até lá no finalzinho, onde a gente entrega o produto para o consumidor final. A gente fala disso que é a cadeia de suprimentos como um todo. Então a gestão da cadeia de suprimentos baseia então numa estrutura que busca uma articulação e coordenação entre todos os processos de outras entidades também envolvidas, né, que a gente tem que levar em consideração, ou seja, tudo que for relativo a fornecedor, a cliente e a organização em si. Então, cadeia de suprimentos, ela engloba, a logística faz parte da cadeia de suprimentos, ela é um ponto dentro da cadeia de suprimentos. Então, uma meta então da gestão da cadeia de suprimentos, se você passar aí para o seu slide número 5, você vai ver que está bem assim, ó. A cadeia de suprimentos pode ser, a meta dela, né, pode ser reduzir ou eliminar os tipos de estoque que existem entre as organizações de uma cadeia mediante partilha de informações sobre níveis atuais de estoque e de demanda. No slide seguinte ainda fala, torna-se então evidente que a gestão da cadeia de suprimentos envolve uma mudança significativa de relações distantes, que antigamente eram distantes, para relações mais próximas, menos antagônicas entre compradores e fornecedores. Gente, é importante observar o seguinte, não adianta só falar em redução de estoque ou estoque zero. Eu tenho que saber por que isso é importante ou como eu tenho que trabalhar essa questão do estoque dentro da minha cadeia de suprimentos. Se eu faço um contrato de fornecimento com uma empresa, por exemplo, eu sou uma montadora de automóveis, eu preciso de pneu para os meus carros. Só que se a fábrica de pneu, ela tem a confiança e sabe o quanto eu vou consumir de pneu por mês, ela consegue produzir de acordo com a minha necessidade ou com as outras necessidades de outros clientes que ela possa ter. Então, essa relação mais próxima, essa relação mais íntima entre cliente e fornecedor, faz com que, às vezes, a gente não precise ter grandes estoques parados, né, dinheiro parado, para poder atender as pessoas na hora certa.
Então isso ajuda bastante. Então as relações, compartilhar informações de nível de estoque, de nível de venda, de nível de produção com os meus clientes é muito importante. Então, para evitar que a gente tenha dinheiro parado sob a forma de estoque em algum ponto da cadeia produtiva. Então, lembrando que cadeia de suprimentos, desde lá da extração da matéria-prima, às vezes como recurso natural, até a entrega do produto final. Não adianta eu ter lá uma fábrica de pasta de dente, eu produzir 10 milhões de tubos de pasta de dente, vendi todos os tubos, ótimo, que maravilha, vou continuar produzindo uma quantidade absurda, só que se os supermercados todos estiverem cheios da minha pasta de dente, eles não vão comprar de novo no mês seguinte. Então eu tenho que estar compartilhando informações para saber se a minha produção vai estar de acordo com o consumo dos meus pontos de venda, da onde vende o meu produto. Então compartilhar informação se torna algo importante. É meio maluco às vezes falar isso, porque as empresas às vezes acham que isso é uma coisa que tem que ficar escondida e tal, mas quando a gente fala de um nível de integração maior dentro de uma cadeia de suprimentos, a gente está falando de empresas que se complementam, e elas sabem que elas se complementam, que uma precisa da outra. Então isso que é o mais importante. Bom, se você observar aí também no seu slide número 7, ele fala assim, o foco da gestão da cadeia de suprimentos é então a cooperação, na confiança, no reconhecimento de que, bem gerido, o todo pode ser maior do que a soma das partes em separado. Então, quer dizer, tem um efeito muito maior e muito melhor, muito mais bacana, se a gente conseguir trabalhar em conjunto como uma equipe de verdade, onde cada um é responsável por uma parte desse processo. Então, a transportadora é parte do processo, a fábrica é parte do processo, o extrator da matéria-prima é parte do processo. Essas pessoas têm que trabalhar em conjunto para uma boa gestão de cadeia de suprimentos. Tudo bem? Se vocês ainda observarem, no slide 8 aí de vocês, fala assim, podemos definir então a gestão da cadeia de suprimentos como a gestão das relações com fornecedores e clientes, a fim de entregar ao cliente valor superior ao menor custo para toda a cadeia de suprimentos. Essa é a grande lógica. Nós temos que tentar diminuir custo ao máximo o tempo todo para que se torne viável manter essas relações que a gente está mantendo com o nosso cliente ou com o nosso fornecedor. Custos menores, de alguma forma isso ajuda a ter lucros maiores. Então, se as empresas vivem do lucro que elas possuem, então a gente tem que tentar maximizar lucro. E quando a gente faz isso dessa forma, não necessariamente a gente está passando isso como preço para o cliente. A gente está fazendo uma redução de custo interno, o que é muito melhor. Então isso ajuda bastante na nossa relação. Então, gestão de relações entre fornecedores e clientes para podermos diminuir, de certa forma, custos operacionais, principalmente. Então, o foco da gestão da cadeia de suprimentos na gestão de relações, né, para alcançar então um resultado mais produtivo, mais lucrativo para todas as partes, tá bom? Bom, dando uma passadinha rápida aí nos seus slides, você vai ver lá que temos um segundo assunto, que fala sobre vantagem competitiva. Está aí na página 11 dos seus slides. Vantagem competitiva, ele fala assim, as bases para o sucesso dentro de um mercado qualquer são vários, são numerosos. E aí um modelo que é simples e bem fácil de entender são os chamados 3 Cs, que fala da companhia, dos clientes e dos concorrentes. São 3 Cs, a sua companhia, os clientes e o concorrente. Então, o que acontece? Para estabelecermos vantagem competitiva, se você muda aí para o seu slide da página 12, você vai ver assim, ó, o que eu tenho que verificar com o meu cliente? Qual a necessidade, o que ele está buscando, o que é benefício e o que é um preço aceitável para ele? Vamos lá. Quais são as necessidades do seu cliente? O que ele precisa de fato? E eu lembro que vantagem competitiva, de alguma forma, é aquilo que te difere dos outros. Por isso que aquilo se torna uma vantagem para você. Era muito comum antigamente, vocês todos já não pegaram essa época, né? Mas era muito comum antigamente as pessoas, se precisassem de um remédio, elas tinham que ir à farmácia comprar esse remédio e depois ir para sua casa. Hoje em dia, as farmácias, boa parte delas já entregam medicamentos. Lá no passado, então, a primeira farmácia que começou a entregar medicamento em casa, aquela farmácia lá no seu bairro,
ela se ligava lá para o telefonezinho deles, me dá uma Neusaldina. Ele pegava e entregava na sua casa uma Neusaldina e você pagava lá, às vezes, na hora para você. Isso era uma vantagem competitiva. Poxa, eu não tenho mais que sair de casa para comprar o meu medicamento. Tem alguém que entrega para mim. O seu cliente, ele quer comodidade. Então, isso é importante. Imagina isso hoje, numa época de pandemia, o quanto é tranquilo. Serviços de entrega. Quantas pessoas que nunca tinham pedido comida, às vezes, por telefone, aprenderam a pedir comida por telefone? Quantas pessoas que não usavam Internet Bank tiveram que aprender a usar Internet Bank? A tecnologia, tudo que é comodidade, para o seu cliente não precisar mais sair de casa, isso se torna um diferencial. Isso é importante. Então, o seu cliente hoje, ele está disposto também a pagar um preço por isso. Às vezes ele fala assim, eu prefiro pagar às vezes um pouquinho mais, mas eu sei que a comida vai chegar aqui em casa do que eu ter que sair, pegar meu carro, ter que arranjar um lugar para estacionar, ou ter que pegar um ônibus para ir para um determinado local, para conseguir fazer as coisas que eu preciso. Então ele prefere realmente, assim, às vezes até pagar um pouquinho, um custo para ele que seja aceitável, e às vezes para o fornecedor também é bom, porque ele pode ter um lugar menos nobre ou menos um lugar de comércio menos caro de aluguel e continuar atendendo para você da mesma maneira, só que você vai estar sendo atendido em casa. Então isso é importante. Na vantagem competitiva, ver o que seu cliente quer, o que ele precisa. O importante, vantagem competitiva, é aquilo que te difere então de alguma forma do resto, dos seus clientes, né? Para os seus clientes, com relação principalmente, como a gente falou, o outro C, que é o seu concorrente. No seu concorrente, o que a gente tem que ver? O que eles estão fazendo? Como eles estão sobrevivendo no mercado? O que eles estão utilizando? Quais são as ferramentas? Então a gente tem que estar sempre de olho nessa concorrência para não deixar que ele passe a gente para trás ou a gente fique para trás diante do que a concorrência está fazendo. Eu estava vendo na televisão, acho que foi ontem, inclusive os supermercados pequenos, redes de supermercados pequenos agora, já começaram a vender online também, porque viram que isso é um filão interessante. Então precisa de atender o mercado, diante das novas necessidades de mercado, eles precisaram se adequar a isso aí. Então os concorrentes, grandes redes, por exemplo aqui no Espírito Santo, como o Carone, Extra Bom, eles estavam fazendo já entrega. Ou até assim, separava sua compra, você passava lá e pegava, era uma coisa mais rápida, para você não ter que gastar tempo no supermercado. Olha que bacana. Então, redes menores agora, se não me engano, Rede Show, por exemplo, já está fazendo. Então, é você observar o seu concorrente e tentando se adequar dentro das suas possibilidades para não ficar para trás no mercado. E a sua companhia? A sua companhia tem que estar aberta a essa nova vida, essa nova forma de gerir, esse novo modelo de gestão que a gente tem que observar. A empresa tem que se adequar e ela tem que estar aberta a compreender novas necessidades dos clientes. Seu cliente antes achava que entregar o remédio em casa era um grande diferencial. Hoje em dia já não. Quase toda farmácia entrega em casa. Agora, tem farmácias que não entregam, mas elas têm um preço muito mais baixo. Então, o que acontece? Elas acabam se diferenciando por preço. Então, aí já começa uma nova forma de visualização no mercado. Bom, quem quer preço, às vezes, se dispõe a andar um pouquinho mais, a ir lá na farmácia X ou Y, para poder comprar o medicamento lá na farmácia e aí de uma maneira mais barata. Então, observar a sua companhia internamente, o que eu posso fazer, como eu posso fazer para melhorar e continuar no mercado. O meu cliente, o que ele realmente quer e o que ele está disposto a pagar. E com relação ao meu concorrente, o que ele está fazendo que eu não faço ou o que ele está fazendo que eu posso fazer melhor para evitar de alguma forma eu ficar para trás nesse mercado. Então, essas são as grandes questões da vantagem competitiva. Então, a vantagem competitiva, ela é uma busca que a gente tem que ter diante do mercado para, de alguma forma, o cliente enxergar a gente de alguma maneira. Então, por que você gosta da marca X ou Y de celular, por exemplo? Qual a vantagem que ela tem sobre o outro? A vantagem competitiva ela pode ser vista de várias maneiras. Pode ser status, pode ser funcionalidade, pode ser preço. Eu tenho cliente para todos os gostos. Eu costumo dizer, em alguns exemplos, às vezes, hoje em dia já não é aceitável a gente falar assim que se um produto é bom, ele vai se vender. Nem aquilo que é sucesso hoje vai garantir que é sucesso amanhã. Nos anos 90, por exemplo, um dos maiores vendedores de celulares era a Nokia. Hoje em dia a gente nem fala mais da Nokia em termos de celular. Quase nem se toca mais nesse assunto. A Nokia é uma empresa de tecnologia que simplesmente foi engolida pelo mercado. Você fala de vantagem competitiva também. Imaginar, por exemplo,
Nos anos 90, aqui no Brasil, 52% do mercado, 52, mais da metade, 52% do mercado de automóveis aqui no Brasil pertencia à Volkswagen. Volkswagen era a empresa que mais vendia carro novo no Brasil. Hoje em dia a Volkswagen não é nem mais a empresa que mais vende carro no Brasil, ela não tem nem mais tanto percentual de mercado. Por quê? Ela achou que se ela se mantivesse da mesma forma, da mesma maneira, ela continuaria sendo líder de mercado, o que não foi uma verdade. Então a gente tem que estar observando que aquilo que te dá uma vantagem hoje não vai garantir que isso seja uma vantagem amanhã. E aquilo que é sucesso hoje nem sempre vai ser sucesso amanhã. Quantas coisas que você já tem, ou já sonharam em ter em algum momento da vida, hoje você já nem usa mais? Simples. Um aparelhinho de MP3. Ninguém precisa mais de um MP3. Seu celular faz tudo isso. Uma filmadora. Hoje seu celular faz isso. Olha só, o seu celular, ele virou uma central multimídia. Eu brinco que o celular hoje faz até ligação. A gente chamava isso de aparelho de telefone. Não é mais um aparelho de telefone, é uma central multimídia. Então você faz ligação, você manda mensagem, você faz filmagem, você bate foto, você manda e-mail, você faz tudo pelo seu celular. Olha que bacana. Então, vários produtos ficaram para trás. Quem não se adequou, dançou. E aí a gente vê grandes empresas hoje disputando o mercado, grandes empresas hoje buscando melhorar essa tecnologia, empresas novas comprando outras para buscar também essa tecnologia. Então é importante a gente observar isso. Vantagem competitiva, então, ela te dá um sucesso comercial e ela pode ser um benefício de valor. Olha aí na sua página 16. Um benefício de valor, uma vantagem de custo ou ambos. O que é isso? É algo que eu valorizo ter. Eu quero ter um iPhone. Eu quero ter um S20, um Galaxy S20, um celular top. Isso aí, às vezes, você nem usa todos os recursos, mas aquilo ali te dá uma vantagem de valor, que você valoriza, você preza, você gosta daquela marca, você gosta daquilo, do status que aquele produto te proporciona. Pode também ser um benefício de custo. Eu tenho um celular da Xiaomi, ou da Xiaomi, como dizem. Ele é mais barato, com uma série de recursos a mais, mas às vezes não tem o mesmo status do que ter um iPhone, por exemplo. Mas é uma vantagem de custo interessante. Então, as vantagens competitivas, elas são relativas a cada momento e a cada interpretação. Então, empresas bem-sucedidas, elas sempre possuem alguma vantagem competitiva. Geralmente, a vantagem que eles mais prezam é a vantagem de custo. Ter custo menor para gerar um valor melhor para vocês. Então, possui uma vantagem de custo, uma vantagem de valor, ou melhor ainda, as duas combinadas ao mesmo tempo. Então eu posso ter ambas e aí então conseguir ter uma vantagem competitiva mais interessante. A vantagem de custo é quando eu ofereço um produto com diferencial a mais sobre os outros em relação à minha concorrência, que às vezes são produtos muito parecidos, então eu tenho um custo às vezes menor e aí consigo passar isso para alguém. Na vantagem de custos, muitas indústrias às vezes fazem por um custo mais baixo, que às vezes faz um volume muito maior. Então você tem roupas às vezes de ótima qualidade, mas que não são tão exclusivas assim. Você vai ver às vezes gente na rua com a camisa igual a sua, dependendo de onde você comprar. Mas às vezes a marca é boa. E o quanto isso é importante para você ou não? Se você só quer ter uma roupa boa, tá tudo bem. Agora, se você quer algo exclusivo, você vai pagar um pouco mais para poder ter essa vantagem exclusiva. Então, geralmente, quanto mais se produz, quanto mais for o volume de produção, mais eu vou conseguir reduzir o meu custo e, consequentemente, eu vou oferecer um preço melhor para o meu consumidor. E se você parar aí na página 19 aí do seu slides, aí, só para a gente poder fechar essa parte, eu gostaria que você visse o seguinte: quanto mais eu diminuo o meu custo, tem um gráficozinho de barra aí para a gente entender, quanto mais eu consigo diminuir o custo, às vezes eu consigo aumentar a minha margem sem necessariamente aumentar o preço para o meu consumidor. Porque quando eu mexo em custo, eu não estou mexendo às vezes no preço final. Se eu antes, para fazer uma mochila, para minha empresa fazer uma mochila, gastava-se R$50 para fazer essa mochila e eu vendo ela 100. Agora, se eu consigo fazer essa mochila por 40 agora, reduzo o custo de produção dela e continuo vendendo ela 100, o meu lucro aumenta, quer dizer, minha margem de lucro aumentou, mas o meu cliente final nem percebeu, para ele o preço continua o mesmo.
então o produto continua igual. Então o importante de trabalhar com redução de custos é porque eu posso aumentar minha margem sem necessariamente aumentar meu preço final para o meu consumidor, tá bom? Então essa era a primeira parte que eu queria deixar para vocês, queria que vocês estudassem os slides. Então é até a página 19 aí, tá? Na página 20 tem até uma brincadeirinha que a gente pode até comentar na próxima aula, que é o caso das Casas Bahia. Dá uma olhadinha, futuca na internet, dá uma olhada nesse caso das Casas Bahia. É muito interessante como eles conseguiram reduzir custo diante e se tornar essa potência hoje de vendas no Brasil inteiro, tá bom? Um forte abraço para vocês e semana que vem eu posto um outro videozinho com mais uma explicação sobre essa primeira bateria de slides, tá bom? No final dela nós vamos fazer uma outra live, que aquela primeira deu errado, né, queimou o transformador aqui na frente da minha casa. E então eu estou deixando para fazer uma live com vocês ao final da bateria de slides. Então hoje a gente está parando aí na página 20 e a gente vai semana que vem eu posto mais um vídeo dessa página 20 em diante, para aí no final de toda essa bateria a gente faz uma livezinha, aí eu dou um questionário avaliativo para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.